total libertação. Quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar Floripa. Nada pode impedir Seu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações. Operando maravilhas, transformando corações. Operando maravilhas, transformando corações. Esse é o meu desejo. Amém, Jesus. Ensina a gente, Jesus, a autoridade que nós possuímos em Cristo Jesus. Que a gente não seja tão afetado assim, tão abalado assim, pelas circunstâncias que vêm sobre nós com um impacto muito grande, muitas vezes. Nós precisamos estar firmados nesta fé, e independente de qualquer coisa, abrirmos a nossa boca e profetizar. Eu profetizo esse caos. Aqui não. Na minha casa não. Eu profetizo o espírito de confusão e de contenda. Aqui não. Na minha boca não, na minha vida não, na minha família não. Eu te mando, na autoridade do nome de Jesus, sair. Para de vitimização. Ai, para com nhenhenhé. Levanta, te põe em pé, e Deus vai falar contigo. Te põe em pé e diz: Satanás, eu te ordeno, sai agora. Sai da minha mente, do meu relacionamento. Olha aí esse espírito de irritação, de nervosismo. Profetiza, igreja. Abre a tua boca e usa o que Deus tem te dado. Para de ficar sempre fazendo o corpo mole, botando a culpa no outro, porque é o sistema, porque é o Brasil, porque é o marido, porque é o vizinho, porque é isso, porque é meu pai, é minha mãe. Não, é você mesmo que não se posiciona, não abre essa tua boca e não deixa a vida sair. E nessa manhã, Deus tem me dado muito isso. Nessa manhã, um tempo atrás já. Profetiza, mulher. O teu sonho, aquilo que tu anseia, aquilo que tu deseja, profetiza. Mesmo que você ainda não esteja vendo nada, não tenha sinal nenhum, mas creia que aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Agora eu vou cantar de novo, né? Profetizamos salvação. Amém, gente? Vocês estão animados? Essa é uma boa nova que o ressuscitado veio trazer para nós. Todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus, que a gente não venha mais morder a isca, que o inimigo lança e a gente morre. Mas nessa manhã que a gente tem o espírito de autoridade, autoridade de filha, de filho de Deus. E nós nos levantamos e dizemos: cala a boca, vento, acalma-te, mar, porque o espírito daquele que ressuscitou está em mim. E eu preciso viver de acordo, parar de olhar para mim mesmo e olhar para o Cristo ressuscitado. Agora levanta comigo e diz: profetizamos salvação. Profetiza a salvação, profetiza a libertação, profetiza salvação, total libertação. Quebramos as cadeias,
Profetiza, declara e descansa. Espera e você vai ver o milagre acontecendo, cadeias sendo quebradas, corações sendo quebrantados, e assim vai. Coloca a mão aí no teu coração. Para de bobeira. Vamos parar de bobeira, levar as coisas de Deus assim, de qualquer jeito, de uma forma natural, comum.
Jesus está dizendo nessa manhã, no mínimo, seja sincero. Qual que é o teu desejo mesmo? Se você estiver cantando essa música no mais ou menos, não adianta, porque... Agora coloca a mão no teu coração e diga a Ele, faz o teu querer em mim. Se você, menina, que você está aqui nessa manhã, canta, mas canta de coração, porque Deus fará na vida de vocês muito mais do que vocês pensam ou esperam. Viu, Gabriel? Meu pastorzinho. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Esse é o meu desejo. Qual que é o teu desejo? Senhor, te honrar. E de que maneira você honra? Com meu coração te adorar, meu Jesus. E tudo que há em mim, Tudo que há em mim te dá louvor. te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim, oh meu Jesus. Faz o teu querer em mim. Jesus. Quebrantado pode ser. Quebrantado? A Magda que manda. Glória a Deus, aleluia. Jesus vai trabalhando nessa manhã, vai quebrando cadeias, vai ministrando, Senhor, nessa manhã os corações. Vai lá onde a gente não pode ir, vai lá onde a gente não pode tocar, e toca e opera aquilo que a gente não pode fazer, mas tu podes, porque não há nada impossível para ti, não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador.
Bem, as crianças já podem ir, os adolescentes. Benção demais. Agora metade da igreja pode ir lá para o fundo. É uma data aí muito especial e a gente entende assim que é um horário um pouco complexo de administrar, né? Porque muitos já têm os seus almoços em formação aí, sendo gerado, né? Almoços de família em todas as casas. E até um milagre ter tanta gente aqui, eu esperava, né, Ivan, que é difícil, né? Temos nossos parentes, nossas famílias. E a gente está fazendo esforço mesmo para estar aqui de manhã e tentar encerrar antes do meio-dia. Tentar não, né? A gente vai encerrar antes do meio-dia. E é muito bom, assim, porque eu chamei o Ivan para estar comigo nesse momento, porque é algo que vai traduzir muito mais, por ser Páscoa, por ser ceia. Eu e o Ivan podemos, assim, juntos, né? Nos permitir aí viver essa direção do Espírito. E eu vim assim, né, para falar, já começando, que a gente está aqui para derramar o nosso coração. É um esforço, né? Todos aqui estamos sendo chamados, convocados a se entregar, a se derramar, como Cristo derramou o seu Espírito, como a Páscoa, né, nos traz assim essa mensagem forte, né, do Cristo que deu a sua vida e morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia, simbolizando esse domingo, né, da ressurreição, esse domingo de confirmação, de consumação. Foi consumado a obra de Cristo na cruz, porque Ele ressuscitou. Como a Marga disse aqui no início, Ele venceu a morte. Né? Ele conseguiu consumar, Ele foi o sacrifício perfeito, derramou seu sangue pelos nossos pecados e nos reuniu, né, nesse um só corpo. Ele estabelece um novo tempo, né, na humanidade, na história. É uma nova era, uma nova dimensão, aonde agora nós estamos no depois de Cristo, né? Antes de Cristo, agora depois de Cristo. É um novo ser humano aí que nasce. É nascido aí um novo homem, não da carne e do espírito, mas da vontade do Pai que nos gerou. E eu queria trazer uma parte aí, né? Tem tantas perspectivas que nós podemos falar da Páscoa, e o Ivan está aqui também. Eu quero trazer um ponto que eu acredito assim que falou o meu coração, que está lá em Lucas 22, aonde Jesus, ele, na quinta-feira, né, ele marca ali a ceia, a Santa Ceia, ali a véspera, né, da sua entrega, na véspera ali da sexta-feira, onde ele seria martirizado, né, ele seria preso, ele seria torturado e ele seria crucificado. E aí Jesus, lá em Lucas 22, para a gente poder entender a semana, né, da Páscoa, na quinta-feira, lá no versículo 14, diz assim: é chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ardentemente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Tenho desejado ardentemente comer esse pão convosco. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído.
Tô com a boca seca. Essa passagem, esse texto clássico, né, que a gente tanto prega sobre ele chamou a atenção, assim, esse início, quando Jesus fala, né, que Jesus tem desejado ardentemente comer esse pão conosco. Tenho desejado, né? Quanto tempo significa esse tenho desejado? Desde quando Jesus tem desejado viver esse encontro conosco, viver essa comunhão íntima com seus filhos, com seus irmãos? E a gente vai lá na 1 Pedro, num texto que diz assim, que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi separado para ser essa entrega antes da fundação do mundo. Jesus, ele não se tornou o Cordeiro depois que eu e você pecamos, depois que Deus criou o mundo e o pecado entrou no mundo. Aí Jesus falou, olha, eu sou o Cordeiro, eu vou lá, eu vou à terra, eu vou nascer, e eu vou ser a resposta, eu vou ser a oferta que vai redimir o povo. Não, antes, lá em 1 Pedro diz assim, olha, o sangue de Cristo é efetivo e conhecido antes da fundação do mundo. Então, desde quando Jesus tem desejado? Eu fiquei assim, meu Deus do céu, me coloquei no lugar de Cristo, né? Quem sou eu, né, para me colocar no lugar do coração de Deus a respeito da criação. Antes de nos criar, Deus, o Cristo, a segunda pessoa, uma das pessoas da Trindade, esse Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, essa Trindade, uma das pessoas da Trindade se tornou o Cordeiro. O movimento de Cristo veio antes da fundação do mundo. Isso é para deixar a gente assim com o coração tocado assim de amor por esse Pai, esse Filho, esse Espírito Santo, que lá na fundação do mundo entrega, né, esse sacrifício que nem sequer tinha iniciado a criação e Jesus já era o Cordeiro. Então, gente, obrigado. Eu fiquei meditando sobre isso, porque Cristo então esperou todo esse tempo, né, no nosso conceito de tempo, mas a eternidade ela entra na história, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, ele habita entre nós, e ele chega nessa quinta-feira, né, nessa santa ceia, nesse momento de mesa, e ele fala assim, né, Ivan, olha, chegou o momento de algo que está ardendo no meu coração, porque vocês vão experimentar, sabe, o meu Espírito. Eu vim, mas eu vim para fazer morada em vocês. O meu Espírito vai ser derramado em vós. E ele fala assim, olha, o meu corpo está sendo partido em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E ele derrama na cruz esse Espírito. E esse Espírito, ele agora, ele reconcilia, né, o nosso Espírito com o Espírito de Cristo. E esse Espírito agora é em nós, sendo formado em nós. É a obra de Cristo agora consumada a partir de nós. E aí isso tem que mexer com os nossos corações para a gente entender a obra de Cristo. Para a gente entender assim, o que Cristo está fazendo na gente. Por que a gente está sofrendo o que a gente está sofrendo? Por que o caminho é estreito? Por que esse processo é um processo mesmo de morte e ressurreição? Esse processo onde a gente vai sendo levado, né, a esse lugar que Cristo está falando aqui, olha, eu parti o meu corpo por vocês, eu coloquei o meu nome, eu batizei vocês com o meu nome, vocês agora carregam, vocês são agora seres humanos reconciliados, uma nova identidade, um novo DNA, um novo espírito, vocês agora têm uma nova natureza, uma nova motivação, um novo coração, vocês agora foram encontrados pelo meu espírito, e passou as coisas velhas se passaram, agora eis que se tudo fez novo. E a partir de agora, como vocês se relacionam comigo, como vocês me veem, agora vocês vão, através de vocês, experimentar o meu Espírito. E nesse lugar, esse lugar de você se tornar agora um com Cristo, com o seu corpo, é esse lugar aonde a gente vai ser levado a viver a mesma expressão de Cristo na terra, é a nossa expressão daqui para frente. Esse lugar aonde a gente agora, conectados, né, com Cristo, a gente entra nesse lugar onde a gente já agora se torna o próprio corpo de Cristo, sendo partido. E é isso que eu queria chegar, trazer essa imagem, que é tanta coisa que a gente fala, mas tem uma imagem para você gravar, para eu gravar, é a imagem de Jesus dando graças, colocando nas mãos de Deus. Quando a gente dá graça, a gente diz de onde vem.
Eu dou graças a Deus por tudo que eu sou e por tudo que eu tenho. Eu estou lembrando a mim mesmo que isso vem de Deus, eu boto nas mãos de Deus. E eu dando graças, Cristo vai lá e parte o corpo, Ele entrega. E Ele fala assim, olha, façam isso agora em diante, vocês vão viver, experimentar a transformação, essa vida jorrando de vocês, quando daqui em diante, vocês entenderem que eu estou em vocês, e vocês vão experimentar quem eu sou quando vocês partirem a vida de vocês. Como assim como eu derramei a minha vida por vocês, vocês agora vão derramar a vida de vocês. A graça, conceito de graça, é um favor imerecido, não é isso mesmo? A gente define graça como favor imerecido. Cristo, Ele foi favorável a nós na cruz. E agora Ele chama eu e você para sermos o próprio favor também em favor das pessoas. Você se tornar favorável em favor dos seus irmãos. E aí eu quero chegar num ponto aqui, fazer isso em memória de mim. Você, fica à vontade, que eu sei que todo mundo tem compromisso. Quem precisar sair mais cedo, né? O povo, para chegar a tempo no almoço lá, não queimar o filme, né? No almoço de família, fica à vontade. Gente, só para a gente acompanhar o raciocínio aqui. Esse corpo, como eu disse, quando Jesus traz essa figura, aonde agora Ele fala, olha, façam isso em memória de mim. Ou seja, você se vê agora em Deus, olhando para a sua vida, você vê algo ali que você nem consegue perceber, você não consegue nem, definir aonde que Cristo está muitas vezes, você está misturando lá, você está num momento de travessia, você está sentindo várias coisas, sentimentos difíceis, pensamentos que vão, que vêm, mas Cristo fala assim, olha, não importa o que você está sentindo, não importa se você está sentindo que eu estou longe, que eu estou perto, que o sentimento é bom, o sentimento é ruim, existe uma direção que você precisa olhar para você, olhar para a sua vida, e em mim você fala, olha, eu quero partir o meu corpo em favor dos meus irmãos. Você chegar nesse lugar onde você se vê, né, na história, falando, olha, até aqui eu não tenho partido o meu corpo, até aqui eu tenho segurado aquilo que eu penso, que eu acho, eu tenho colocado assim, esse controle na vida, e eu talvez não tenha vivenciado esse nível de compartilhamento, de repartir, de abrir a vida, de rasgar a vida. E aí eu queria falar isso, sim, Jesus não está chamando a gente para repartir os nossos dons somente. Ele não está falando aqui de você repartir apenas o seu serviço, você servir um copo d'água para alguém, isso é muito bom. A Bíblia fala disso, de você servir uns aos outros, da gente abrir as nossas casas, a gente fazer esse esforço pela relação. Ele está falando aqui, não é simplesmente você cantar, você pregar, não é simplesmente você ter um dom ali, como todo mundo tem, de administrar, um dom de ofertar, são vários dons na Bíblia, o dom de ensinar, é mais do que isso, é você, e além do seu dom, você entregar a sua própria vida, porque entregar o dom, meus irmãos, não é que é fácil, mas entregar os dons, todo mundo consegue entregar, mas é possível entregar os dons sem entregar a sua vida. É possível você entregar ali o que você sabe fazer bem, sem você mesmo ser o alimento daquilo que você está vivendo. É possível a gente trabalhar, educar os nossos filhos, receber os nossos amigos na nossa casa, e ainda assim a gente tem lá dentro da gente uma preservação, a gente ainda está ali nesse lugar onde a gente não quer compartilhar toda a nossa vida e entregar tudo que nós somos, tudo que nós temos em favor da família. Às vezes a gente está nesse lugar, e aí eu falo isso assim porque é um desafio, e eu e o Ivan vamos poder compartilhar aqui, é um desafio diário, é um processo na nossa vida. A gente vive esses rompantes, né? Que a gente vai lá, abre o coração com alguém, sente que a gente está livre, porque a gente abriu 100% naquele momento, a gente consegue às vezes sentar numa mesa com um filho nosso ou com um amigo, e assim, está ali, presente, sem a mente dividida, sem pensar no que eu tenho que fazer para pagar a conta, sem pensar nos problemas que eu tenho que resolver, sem pensar se amanhã eu vou ter o suficiente. A gente consegue às vezes, a gente, senti aqui, acho que pela misericórdia de Deus, Deus deixou eu viver um pouquinho o que é o Espírito dele. Eu consegui, todos nós aqui temos histórias para contar. Tem momentos que a gente, senti que de mim saiu virtude, senti que de mim saiu algo que não foi o meu interesse, não foi minha necessidade,
não foi a minha carência. Saiu de mim algo que, olha, eu fiz algo em memória de Cristo. Consegui fazer, porque eu parti a minha vida, independente se eu estava sentindo ou se eu não estava, as contas não estão pagas, os desafios permanecem, os problemas vão continuar existindo, mas eu, pedagogicamente, vivenciei isso. Eu vivi a ressurreição. O poder da ressurreição está aqui dentro. Cristo foi derramado, o Espírito dele, o mesmo Espírito que ressuscitou. Cristo é o Espírito que opera em nós. Paulo fala lá em Romanos. O mesmo Espírito está em mim, está em nós. E aí, é esse lugar que eu queria trazer assim, para a gente conversar, eu e Ivan. Esse lugar que 1 Pedro fala assim, olha, amem-se uns aos outros de forma ardentemente. De forma ardente, amem uns aos outros. A mesma coisa que Jesus falou aqui, tenho desejado ardentemente de comer esse pão convosco. E aí me chamou a atenção, 1 Pedro fala, 1 Pedro 1:23, 1:22, tendo purificado a alma de vocês pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Então, olha só, olha que coisa desafiadora, né? Com vistas ao amor fraternal não fingido, amem-se ardentemente, deseja ardentemente o que Jesus deseja ardentemente. O que arde o coração de Cristo? Compartilhar, partilhar, comunicar, transmitir esse pão, essa vida, a vida dele sendo repartida. Esse é o desejo ardente de Cristo, que está aqui dentro, mas às vezes o ardente está esfriado ali, né? Está um ardente meio... A gente arde por outras coisas. A gente tem sede de outras coisas. E Cristo está falando aqui, olha, o nosso amigo Paulo, o discípulo, o Pedro está falando aqui, olha, com vistas a essa comunhão de amizade, não fingida, você viva esse amor intenso. Porque aí, dentro de você, você vai jorrar aí, você vai conhecer um poder para amar, um poder para perdoar, um poder para entregar, que vai muito além dos seus limites, dos limites humanos caídos, vai muito além dessa limitação que a gente usa, toda hora usa. Ah, mas é porque eu tenho meus problemas, porque minha vida está difícil. Nós temos diversas explicações que explica, mas não justifica. Todos nós, se a gente for apertar aqui, se eu me apertar, eu vou ter as minhas explicações. Se apertar a Lídia aqui, ela vai ter as explicações dela. Mas Lídia, aperta ela. Ela vai dar uma lista de coisas, uma tese bem feita, de por que ela está sofrendo o que ela está sofrendo, e por isso ela precisa cuidar dela. Ela precisa ir lá e... Né, não estou falando que ela está fazendo isso, tá, gente? Às vezes ela faz, né? Às vezes a gente está precisando ser carregado, a gente faz. Então, assim, se apertar, todo mundo tem as suas explicações do porquê que a gente não consegue se abrir, do porquê que a gente não consegue perdoar, do porquê que a gente decidiu algo e não quer que ninguém mexa no que eu decidi. Mas eu já decidi porque eu sinto muito isso. Eu não dou conta de não sentir. É a explicação humana. Eu não dou conta de não pensar em mim. Eu não dou conta de deixar de sentir. Só que Cristo falou, olha, aconteceu algo na história, na humanidade, que eu tornei possível você dar conta. Eu tornei possível você abrir mão do que você está sentindo e você viver, sabe, uma identidade, um propósito, uma plenitude muito maior do que você está sentindo. Muito maior do que você explica, muito maior das suas justificativas. Algo que vai te levar a uma dimensão de conhecimento a respeito de você e a respeito do meu povo, a respeito das pessoas, que você não vai dar conta de tratar os outros segundo o pecado das pessoas. Você não vai dar conta de tratar as pessoas de forma por merecimento. Porque nós lemos aqui que a graça é esse favor imerecido. Nós não conseguimos não amar, nós não conseguimos não acolher, nós não conseguimos não, colocar tudo que nós temos em favor das pessoas. Nós não conseguimos trabalhar por interesse. Pelo poder da ressurreição, nós não conseguimos nós não conseguimos reter, nós precisamos entregar. A crise de reter é maior do que a crise de não reter. Nós precisamos sofrer a crise disso. Puxa, a minha crise de fingir tem que ser menor. A minha crise de entregar e de expor. Nossa, mas que vontade de fingir. Pedro está falando, nossa, esse amor não fingido, essa vontade de ficar ali se escondendo, de ficar sem precisar se expor,
sem precisar abrir a sua vida, sem precisar derramar a sua vida. É isso. Essa crise, não, mas a minha vontade de entregar é maior do que a minha vontade de reter, como eu disse. Então é isso, assim, eu queria trazer essa introdução longa para o Ivan, falar assim que o Ivan é esse companheiro, né, que ora a gente vivencia ali desafios aonde uma parte está um pouco segurando ali, com o desafio de, sabe, de sentir certas dores e essas dores serem tão fortes a ponto da gente parar de repartir no nível que a gente sabe que tem que repartir. Aí um ajuda o outro, iluminando o outro, porque Cristo fala que no partir do pão os nossos olhos são abertos. Então, assim, nós estamos aqui para iluminar os olhos uns dos outros, porque às vezes eu vou precisar que alguém parta comigo, que alguém entregue, como o Ivan muitas vezes repartiu a vida dele e me trouxe de volta. E eu muitas vezes, né, nesse processo da gente dar suporte para o outro. E isso em todas as dimensões, não só entre eu e o Ivan, mas trazendo aqui a nossa figura aqui, é esse lugar que Cristo quer que a gente, assim, sonde o nosso coração, para que nós possamos, de uma vez por todas, entender essa dinâmica, perceber, assim, como que Cristo age dentro da gente, porque esse lugar do repartir, ele precisa ser além de algo externo, ele precisa ser além de um serviço, de um dom, precisa ser além de vir aqui no domingo, precisa ser além de diferentes funções que eu tenho, precisa ser algo que de nós sai virtude, porque é isso que Cristo está operando na nossa vida hoje. Amém, meu irmão. Escutando o Renan falar assim, né, a gente conhece a história de Jesus, né? Todos que estão aqui, a gente está num país católico, cristão, né, hoje em dia muito protestante, né? Boa parte da população é protestante. A gente conhece a história de Jesus, e muitas vezes, né, a gente escuta em todo canto narrativas a respeito das coisas, né? E o Renan trouxe aqui uma perspectiva de Jesus, né, da sua crucificação, da sua ressurreição, dessa vivência de partir do pão, né? E às vezes a gente sabe isso, muito bem contadinho, a gente sabe toda a história. A gente olha lá para o Antigo Testamento, a gente vê a história de Adão e Eva, depois a gente vê a história de Abraão, depois a gente vê a história de Isaac, de Jacó, de Moisés, libertando o povo do Egito. A gente sabe como a Páscoa começou, né? Aquela libertação lá no início, né, do povo do Egito. A gente conhece a história de Josué, a gente conhece a história da Bíblia muitas vezes, né? E conhece a história de Jesus, e sabe às vezes com detalhe a história de Jesus, né? Mas uma coisa é a gente conhecer a história de Jesus, né? Porque cada vez mais, né, não sei se vocês percebem isso, o mundo é feito de narrativas, né? Então a gente olha para a história de Jesus, tem uma compreensão da história de Jesus e conhece a história de Jesus, mas aquilo é uma percepção. Até um certo ponto, aquilo é uma percepção daquilo que eu entendo a respeito de Jesus. Porque os católicos entendem Jesus de um jeito, os evangélicos entendem Jesus de outro jeito, né? Os muçulmanos entendem Jesus de outro jeito, os políticos entendem Jesus de outro jeito. Né? Muita gente sabe muito sobre a história de Jesus, mas é um ponto de vista, é uma visão limitada sobre quem Jesus Cristo é. Né? E a gente tem que tomar cuidado, porque senão Jesus e a história da Bíblia, a história de Jesus, ela se torna apenas uma narrativa para a gente também. A história da cruz, da crucificação, ela pode ser uma história linda, né, de Jesus crucificado, de perdão de pecados, mas ainda assim, sabendo disso, isso pode ser só uma história para a gente, pode ser só um livro. Eu posso saber a Bíblia de cor e salteado, mas ainda assim, essa história pode ser só uma história para mim. Então, a história da Páscoa, né, a gente para nesse momento e alguns ainda esquecem da história de Jesus na Páscoa, né? Na verdade, assim, o coelhinho virou o principal para muita gente. Algumas pessoas nem sabem que a Páscoa se refere a Jesus. Isso parece absurdo, mas escutei isso ontem de uma pessoa. Eu não sei o que significa Páscoa. Mas para alguns de nós parece muito óbvio o que significa Páscoa. Mas será que é tão óbvio assim? Será que a Páscoa para a gente também não é, mais uma vez, a história de Jesus, um simbolismo, né, daquilo que aconteceu em um momento, né, há 2000 e poucos anos atrás? Será que ainda assim isso não é só uma história para a gente? Né, e
E a gente precisa parar para, nesse dia, lembrar disso. Lembrar dessa história que foi tão importante para a gente. Né? Porque mesmo no momento da crucificação, haviam histórias ali sendo contadas. Para o romano ali, o guarda era uma coisa. Para o judeu, né, o fariseu era outra coisa. Para as mulheres que estavam em volta era outra coisa. E muitas vezes essas visões são visões limitadas a respeito de fato o que aquilo estava sendo representado. E naquele momento, Jesus não estava querendo contar uma história. Naquele momento não era sobre uma narrativa ou sobre um acontecimento que contava algo a respeito de, sei lá, uma história que aconteceu e que estava fora de nós, como o Renan está falando. Porque aquilo que estava sendo comunicado naquele momento era muito mais profundo que isso. Aquilo que estava sendo comunicado naquele momento tinha a capacidade de mudar a nossa história. Então nunca foi sobre a história de Jesus apenas, mas sobre a história que ele quer contar em nós. E quando não é sobre uma história que está distante de nós, e que nós temos opiniões a respeito dessa história, já não é mais uma narrativa. É uma vivência. Esse é o grande problema do nosso país, do mundo hoje. Todas as histórias são narrativas a respeito de coisas que nós não participamos. E não nos responsabilizamos e não somos parte disso. Então todo mundo tem opinião para tudo hoje. Está todo mundo muito bem informado, todo mundo está cheio de informação, todo mundo é mestre, doutor, PhD em tudo hoje. Agora, quem é que quer assumir a responsabilidade sobre as coisas que sabemos? Quem são as pessoas que estão dispostas a conhecer a história do pão repartido, mas ao mesmo tempo pegar o seu próprio pão e repartir em favor dos outros, né? Como o Renan está comentando com a gente. Porque senão é muito fácil. Senão é só a história do Jesus, da minha entidade espiritual. De nada se difere a qualquer outro tipo de fé que tem por aí. É uma história, uma narrativa que foi contada e eu acredito naquilo, mas aquilo nunca passou para dentro de quem eu sou. Então eu acredito, mas eu não vivo. Então a gente precisa parar e se perguntar, a história da Bíblia é algo que eu leio e sei? Ou é algo que eu vivencio? É algo que eu quero viver de todo o meu coração na minha vida? Porque não adianta. As pessoas, quem está em nossa volta, os nossos filhos, a nossa família, as pessoas do nosso trabalho, os nossos pais, as nossas mães, eles vão ouvir pouco da história que a gente tem para contar. Pouca coisa. Porque eles mesmos já têm as próprias histórias deles. E ainda assim, né, os nossos filhos, por exemplo, vão ouvir muitas outras histórias diferentes. E se for só a história melhor, mais bem contada, mais melhor explicada, talvez alguém vai convencer eles de que a outra história é melhor do que a nossa. Essa que é a verdade. Então a Bíblia não está falando sobre uma história que é muito bem contada, que não tem nenhuma contradição, que não tem nenhum erro, que não tem nenhum... Não é só aquela letra que está ali. É isso que a gente aprende com a Bíblia. Mas é o Espírito pelo qual nós fomos gerados na cruz. Porque a Bíblia sem o Espírito pode ser usada para matar alguém. A gente vê isso em todo lugar. A Bíblia sem o Espírito pode ser usada para apedrejar, para crucificar, para fazer o que você quiser. É só você pegar algo fora de contexto e aplicar. E aí você vai matar uma pessoa usando a Bíblia. Mas a diferença é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que é comunicado no partir do pão. O primeiro pão que foi partido foi o corpo do próprio Cristo. Né? O primeiro sangue que foi derramado foi o sangue do próprio Cristo. Mas as pessoas só vão ver e só vão crer se a gente for um com Cristo. Foi essa a oração de Jesus lá atrás. As pessoas só vão conseguir enxergar essa verdade se o Espírito transbordar na nossa vida. A gente só vai conseguir ser diferente dos outros se de fato isso passar pela nossa vida. E eu não vou me estender muito assim, né? Até o Renan me chamou para a gente conversar junto aqui. E aconteceu uma coisa hoje de manhã que eu estava lá tentando, mais uma vez, contar a história de Jesus para os meus filhos, para minha filha, né?
É Páscoa, vamos sentar na mesa, vamos ter um tempo junto, vamos explicar o que significa. Ele já sabe, às vezes, melhor que eu a história. Né? Tem a memória boa aí. Mas a gente sentou para, mais uma vez, conversar sobre essa história. E aí, peguei uma Bíblia contemporânea, uma linguagem bem atual, fácil, né? E comecei a ler lá Filipenses, capítulo 2. Vocês conhecem esse trecho. E não é nem o texto que é o mais importante, mas eu comecei a tentar ler, e no meio da leitura minha filha sai assim, ó, ignora o que eu estou falando. Sai e vai assim, começa a fazer umas birras feias, assim, sabe? Tipo, não quero escutar. E aí a gente fica né, tentando segurar a paciência, porque tu é interrompido ali no meio da leitura, com 3 crianças ali, e aí, paciência, a Juliana foi lá, deu, filha, vem cá, vamos ler e tal. Não quero. Filha, vem cá. Começou a fazer birra, e eu terminei a leitura com muito esforço, terminei a leitura do texto. E aí no final chamei, filha, vem cá. Papai te perdoa pelo que tu está fazendo. Não se preocupa. Papai te perdoa, tá tudo bem. Vem cá me dar um abraço. Papai só estava tentando explicar o que Jesus fez por nós, e é isso que ele fez. Mesmo tu fazendo essa birra aí, o papai deixa isso para trás. Vamos ter um dia legal, hoje é Páscoa, eu te perdoo. E ela veio, me deu um abraço e mudou o sorriso. Mudou da birra para o sorriso imediatamente. E pode ser que aquilo não funcionasse, mas assim, foi um jeito que talvez Deus fez de trabalhar para que eu ensinasse para ela o que era Páscoa, né? Porque antes a gente vivia nas nossas transgressões, os nossos pecados, é isso que diz lá em Efésios 2, né? Na nossa própria maneira de viver. E aí, pela graça de Deus, como o Renan estava falando, nós somos abençoados, fomos curados e salvos, né? Pela fé, não por obras, né? E aí, Efésios 2 diz que nós somos introduzidos numa família em que a gente receberia um Espírito Santo, e que a gente seria casa de Deus, e que toda barreira de inimizade entre nós e Deus seria quebrada naquele momento, e que a gente não precisava mais se preocupar com isso, porque a gente já não era mais estrangeiro, a gente não conhecia Deus mais só sobre o que a gente ouvia falar dele, sobre as histórias que contavam ao seu respeito. Mesmo vindo de um outro povo, mesmo sendo gentil, a gente foi feito família, com o mesmo DNA, com o mesmo espírito, com a mesma essência, com a mesma capacidade de dar o sangue e repartir o pão. Porque dar o sangue, simbolicamente, quer dizer que nós vamos perdoar as pessoas que passam por nós. Não é que a gente vai, né, de forma objetiva, tirar o nosso sangue. Não, Jesus fez isso e está todo mundo salvo. Você creu, você foi salvo. Graças a Deus. Nós tivemos acesso a isso. Não é por obras, não é por aquilo que a gente faz. Mas, da mesma forma que nós somos perdoados, nós somos chamados a perdoarmos as pessoas que passam pelo nosso caminho, a cuidarmos das pessoas, a amarmos uns aos outros, a repartir o nosso pão, porque senão, gente, isso não vai entrar nas pessoas. Isso é só mais uma história que elas escutam a respeito de uma religião, e lá fora tem gente que conta melhor do que a gente. Então, eu queria só deixar essa mensagem, né, para que eu e você pare para refletir, né, que às vezes, né, a gente conta essa história de Jesus parecendo que nós somos super-homens, né? Então assim, vamos mudar nossa vida, vamos entregar nosso corpo, e aí todo mundo olha e pensa assim, nossa, esses caras aí estão nota 10, né? Nota 10, estão passando assim bem, né? Mas eu e o Renan, né, sabemos do esforço que é manter a coerência todos os dias. Quando a Bíblia nos ensina lá, né, o resumo dos evangelhos, as bem-aventuranças, né, que o bem-aventurado é o pobre de espírito. Quando a Bíblia nos ensina que o bem-aventurado é o que chora, e só sendo pobre, só chorando, a gente consegue ser alguém que tem fome e sede de justiça, a gente aprende que nós não somos super-heróis. Quando a gente olha para Jesus se esvaziando do seu poder, da sua glória, e tomando a forma de servo, e sendo crucificado em nosso favor, nós entendemos que o Evangelho não é sobre o poder que nós temos sobre as pessoas, ou a supercapacidade que nós temos de sermos bons a todo momento, de entregarmos o melhor pai, o melhor filho, o melhor marido. O Evangelho não é sobre isso. Mas é em como, através do Espírito Santo, mortificando a minha carne todos os dias, eu parto o pão, mesmo sendo contra a minha vontade, mesmo sendo contra a minha carne, mesmo doendo todos os dias,
Mesmo às vezes a semana não sendo boa, a gente vem aqui e a gente conversa um com o outro, a gente parte o nosso pão. Porque a gente reconhece a nossa pobreza, porque a gente precisa chorar diante de Deus e entregar justiça, que não vem de nós, mas vem de Cristo, que está dentro de nós e que nos capacita. Então eu queria só deixar um pouquinho desse testemunho, porque é isso, gente, a Páscoa é sobre entregar a nossa vida. Amém. E é muito forte o que o Ivan falou. Quero pegar o que tu falou aqui dos teus filhos, porque Deus falou comigo essa semana pela 100ª vez a mesma coisa, mas precisa repetir toda semana comigo. Isso que o Ivan falou, que o pão, né, o alimento dos nossos filhos não é o que a gente fala somente. Não é a letra, não é o nosso discurso. Eles comem e bebem da gente, do que a gente tem se tornado. Nós somos o pão que alimenta as pessoas. A gente tem a tendência de falar que Cristo vai alimentar você. Jesus, busca lá Jesus. Vai lá e clama para... E é isso mesmo, tem que buscar. Mas o mundo, como a gente já leu aqui um texto de um livro uma vez, que a cada 100 pessoas, só uma vai ler a Bíblia. A média mundial, segundo esse escritor. A cada 100 pessoas, só uma vai ler a Bíblia. As outras 99, elas vão ler a Bíblia? Não. Elas vão ler o cristão. Tá, deixa eu ver que evangelho é esse aí. Que espírito é esse que o Ivan está falando aqui? Que história é essa? Deixa eu ver como em você. O que ela fez em você? O que esse Cristo fez em você? Os nossos filhos é a mesma coisa. Por isso que assim, é muito difícil filho de pastor permanecer firme, porque... né, filho de padre, filho de pastor, porque o discurso é forte, mas em casa é uma migalha que está sendo oferecido. Eu sou filho de pastora, né, mas sou um caso à parte ali. A minha mãe ainda segurou a onda minha. Minha mãe é uma pastora, mas assim, nós somos o alimento, é o nosso pão, é a nossa vida sendo partida, e a gente quer encerrar com essa figura, a gente vai cear junto, porque assim, se a gente não entender isso, e não trabalhar isso intencionalmente, nós vamos trabalhar e o que vai ser entregue não é um coração de como quem está entregando algo em favor das pessoas, mas é um coração de quem quer receber algo delas. Esse não é o Espírito de Cristo. Esse não é o Espírito de quem está partindo o pão. Quando você vai à cidade, pensando se resolver em cima de uma empresa, em cima de um segmento, em cima de um setor da sociedade, querendo resolver somente o seu lado, Cristo não vai ser conhecido através de você. Porque você não está indo como quem está, esse é o meu corpo, minha conta não fecha, minha vida está difícil, mas eu estou aqui para servir, entregar o que eu tenho. Menino dos 2 pães e 5 peixes, essa é a minha oferta, é o que eu tenho na minha lancheira. Eu não tenho, eu tenho só isso. E esse gesto na palavra diz que isso iluminou 5.000 pessoas. E todo mundo foi, arrastado por esse Espírito. Todo mundo viu essa multiplicação. Então, nessa manhã, a gente precisa olhar um para o outro. Como a Marga falou, vamos parar de brincar, de falar de Jesus e encarnar isso. E como o Ivan falou, isso vai rasgar o nosso coração. Porque os primeiros a mostrar, muitas vezes, que não está fazendo sentido é quem está muito perto. São os filhos, são a esposa, é o marido, é o irmão próximo, é o amigo. A minha esposa é a pessoa que mais me ajuda a mostrar que o que eu estou entregando não é o meu próprio corpo, não é a minha vida. Estou entregando as minhas preocupações para os meus filhos, para a minha casa. Eu estou entregando, às vezes, a minha ansiedade. Eu estou entregando... E isso, o alimento... Essa semana eu tive uma... Cara, pega essa figura aqui que, assim, mudou a minha vida. Tu pensa tu chegar em casa, me veio essa imagem, conversando com um psicólogo que me ajudou essa semana, né? Estou sendo consultado com um psicólogo, um amigo. Ele fala, amigo, Renan, seguinte, cara, quando chegar na tua casa, tu olha para a tua casa, tu imagina um ninho. Tu vê um ninho aqui e os passarinhos com o bico aberto, assim, ó. Você é o pássaro que vem nos passarinhos com o bico aberto. E eles estão ali, papai, o que papai vai me dar? O que papai vai nos alimentar hoje? O que vem do meu pai? Aí você chega em casa, estressado, e você justifica a sua ausência na mesa porque você tem coisa para resolver, a sua ausência no coração porque você está com muita coisa por causa deles. A gente ainda diz que é por causa deles que a gente está fazendo esforço. Mas em nome de Jesus, essa figura assim, para a gente poder também... Lavou minha mente essa figura. A gente olhar para os nossos filhos, para os nossos amigos e entender que quando a gente se apresenta diante deles, não é o que você fala e não é o que você não fala. Mesmo você não falando, alguma coisa está saindo da sua vida.
alguma coisa está saindo da sua vida. A gente vai partir. Pode trazer as coisas da ceia? Gente, queria só dar um testemunho com o que o Ivan estava falando aqui. Semana passada eu pude ministrar as crianças ali, eu dei um testemunho do meu filho. Ele está chegando aqui, provavelmente deixa eu dar esse testemunho mesmo aqui, mas quando o Ivan fala sobre as histórias de Jesus, tudo mais, há 2 anos atrás eles foram batizados aqui na igreja, né? E nesse batismo, o Gabriel, ele gosta de estudar muito, estuda a mitologia, e a mitologia japonesa, a mitologia chinesa, tudo mais. E chegando perto do batismo, ele falou assim: pai, eu não vou me batizar. Eu falei assim: por quê, filho? Por que você não vai, né? E ele estava falando para a mãe dele, eu pensei que era brincadeira, né? Falando brincadeira com a mãe dele e tudo mais. Eu falei: por que você não vai? Eu falei assim: filho, porque Jesus é mais uma história para mim, pai. E muitas vezes é uma balela. Ele é igual a outros deuses que tem por aí, e começou a comparar a Thor, começou a comparar na mitologia japonesa. Eu falei assim: que legal, filho. Ele é mais uma história, que bom. Mas de toda essa história que tem aqui, qual que foi o único que realmente desceu, encarnou e ressuscitou para dar vida àqueles que esperavam aquilo lá? Né? Então, conversando com isso aqui, e aí ele aos poucos começou a entender, pai. E eu comecei a puxar, né? Qual história que fala isso? Qual a história de um Deus que resolveu se revelar ao seu povo e, por amor, entregou a própria vida dele para que, ao terceiro dia, todo esse povo que cresce nele tivesse uma nova vida? Qual foi esse Deus? Foi Jesus, pai. Né? Então, quando o Ivan estava falando sobre essa história aqui, eu queria dar esse testemunho aqui, porque Jesus Cristo não é mais uma história, realmente. Hoje nós estamos num domingo que representa justamente o começo de uma nova história para todas as vidas. Aquilo que realmente faz sentido de viver, e um novo reino foi anunciado. Ele abriu essa porta para esse novo reino. Que esse Cristo realmente aqui esteja em nossas vidas aqui, trazendo esse direcionamento, e esse sangue esteja sobre as nossas vidas. Amém? Pensa demais, cara. Eu estava lá naquela praia e eu vi os meus olhos. Cadê? Que foi? Quer falar? Eu vou falar, nós vamos falar juntos. Hoje de manhã a Ju trouxe uma dinâmica para nós, eu achei muito pedagógico, quis insistir, porque tem tudo a ver com o que o Ivan compartilhou e o Renan. Não adianta mesmo, gente, é só mais uma história. Bonita, sofrida, de entrega, mas se a nossa próxima geração não entender que isso passa pela nossa vida, eles não vão entender que isso faz parte de um valor de um cristão. E aí a Ju colocou essa mesa aqui em volta das crianças, e Deus prepara a agenda de forma muito maravilhosa. Como hoje o nosso culto veio menos pessoas, a gente queria propor para vocês essa dinâmica, para que vocês se levantassem e ficassem em volta dessas crianças. Pode levantar. Aqueles que não têm filhos, vocês são parte dessa história. Eu sempre ensinei aos meus filhos que os nossos amigos da nossa comunidade são autoridade na vida deles, como nós somos como os pais. E a gente precisa receber isso. Deus derramou o seu sangue para nos inspirar a ser oferta e entrega na vida daqueles que estão vindo atrás de nós, ou junto de nós. E a gente não se sente responsável porque não é sangue do meu sangue, porque não nasceu no meu ventre. Mas que vocês possam olhar para essa cena. Isso me emociona muito. Porque isso aqui são os novos cristãos que vão se entregar em favor dos seus irmãos. E muitas vezes a gente nem vai estar aqui mais. E o que o Ivan falou é muito forte. A gente só vai poder mostrar e eles vão só poder enxergar no momento que a gente partir a nossa vida. Não é só uma história. Não é só sentar na mesa, olhar para eles e falar: Jesus fez isso, e se poupar. Sabe o que eles querem que a gente faça?
que a gente parta a nossa vida, que a gente parta os nossos sentimentos difíceis, porque a gente tenta poupar eles. Eles querem que a gente parte o nosso coração daquilo que Deus tem nos entregado e não retido. Quantas vezes a gente retém até o próprio pão dentro da nossa casa, na nossa despensa, achando que amanhã não vai ter, então tem que garantir o pão deles. Eles não querem isso. Você sabe o que eles querem ver? É você pegar aquele pão da despensa pro dia de amanhã e entregar por mão deles. É isso que eles querem ver. Porque eles sabem de onde que vem esse suprimento. O coração deles é muito mais limpo do que o nosso. E às vezes a gente tenta fazer o papel invertido. A gente quer converter a eles aos nossos desejos e às nossas expectativas. Então que a gente possa ter esse momento aqui de oferta, de entrega. Jesus, quando ele chamou os seus discípulos para orar minutos antes de repartir uma ceia, seus amigos íntimos, o que eles fizeram? Dormiram. Então não se distraia, porque até mesmo sendo o seu melhor amigo íntimo, ele vai poder dormir. Mas sabe que dia que ele vai se despertar? O dia que você partir a sua vida como Jesus partiu naquele dia. É só a partir desse momento que a gente parte o nosso corpo em favor de alguém, o nosso amigo íntimo vai falar, eu não posso dormir, porque ele vai precisar de mim. Então que a gente possa fazer isso em favor das crianças. Que a gente possa mesmo receber dessas crianças esse coração puro como Jesus entregou. A Ju queria que as crianças pudessem entregar a ceia a nós e que a gente possa fazer esse movimento. É algo muito memorial, mas que você possa ter esse tempo de olhar no olhinho de uma criança. Não precisa ser a sua, tá? Mas receber esse Espírito que vem de Cristo. Amém? Pode ir lá. Os adolescentes vão entregar um pãozinho para uma criança e a criançada pode levantar e vocês vão entregar um pãozinho para alguém que está aqui, tá bom? Pode pegar um pãozinho e vocês vão escolher um adulto para poder entregar essas. Ó, todo mundo levanta da mesinha. Os pais, se puderem ajudar a auxiliar também. Vamos lá me ajudar, vovó? Os adolescentes também vão entregar o suco. Quando você pegar esse pão, você tem a memória de Cristo, esse gesto de partir. Os nossos filhos, as crianças estão partindo conosco e que a gente possa partir com eles. Declarar para o seu filho, para o seu cônjuge aí, esse é o meu corpo, partido em seu favor. Que a gente possa fazer esse gesto em memória de Cristo e pegar o cálice, né, que representa o sangue derramado, a nova aliança que Cristo fez conosco. Que o perdão de pecados possa ser pleno na nossa vida. Que o nosso coração esteja limpo de toda a raiz de amargura, de todo ressentimento. Que nesse cálice aqui que representa o sangue, a gente possa tomar e ministrar sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, o perdão de pecados. Um coração perdoador, né? Um coração misericordioso.
Podem beber, gente. Podem comer, podem beber. Agora, eu queria chamar as crianças, porque a gente vai fazer uma apresentação. Quem puder, só se sentar aqui na frente, para eles vão tirar esses copos daqui, né? Porque já conhecemos. Vamos lá? As crianças podem vir aqui. Cada criança toma a sua cruz. Vamos lá. Você não tem cruz? Ah, vocês estão na outra turminha, né? Pega lá uma cruz. Viu? Mamãe sempre tem uma cruz reserva. Também? Oh, amiga, agora você conduz? Vamos cantar? Quem que vai cantar aqui? Laurinha? Você vai cantar? Você vai segurar assim, ó. Depois a tia se cola, tá? Você segura assim, depois a tia cola. Você vai cantar? Então vai. Cantar qual música? Canta mais longinho. Qual música? Quando o Jesus Cristo dança. Mas começa assim, quando Jesus Cristo deu a sua vida. Você sabe cantar? É do João. E essa aqui de quem que é? Alguém quer? Não é minha. Não é? Quando puder soltar, só pode. Eu acho que é da minha. Quando Jesus Cristo deu a sua vida,
um barulho alto. Tá desligado? Amém, gente. Então a gente queria assim abençoar vocês mesmo para esse domingo de Páscoa e que a gente possa estar vivendo tudo aquilo que a gente aprendeu hoje, né? Eu não estava aqui, mas eu aprendi muito lá dentro também. Então assim, acho que cada um tem algo assim que aprendeu hoje no coração e que a gente possa encarnar mesmo Cristo para viver isso durante a semana. Amém? Boa Páscoa para todos, viu? Bom domingo.